Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein ao microfone, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Acho que não sou o único a pensar assim. Acho que os últimos dias, a semana passada, provavelmente foi a melhor semana do presidente em talvez todo o seu mandato. Na semana passada aconteceram muitos eventos, alguns relacionados a nós e outros não. Desfile na Praça Vermelha, explosões em Moscou, bombardeios de cidades na Ucrânia, preparação para a visita de Donald Trump ao Oriente Médio sem passagem por Israel, uma trégua foi discutida em 90 dias. Nas guerras comerciais entre Estados Unidos da América e China, foi assinado um decreto notável, totalmente relacionado a medicamentos. Vou contar para vocês. O Catar ofereceu um presente de 400 milhões de dólares aos Estados Unidos da América. Também vou falar sobre o crescimento da Bolsa após a queda. Antes de passarmos para uma discussão detalhada, senhores, inscrevam-se por favor e deixem seu like depois de assistir. Aliás, os últimos 2 ou 3 minutos deste vídeo são muito engraçados. Não parem de assistir, assistam até o final, vocês vão gostar. E em seu primeiro mandato presidencial, número 45, Trump assinou um decreto para reduzir os preços dos medicamentos para que esses medicamentos sejam vendidos pelos mesmos preços que são vendidos em outros países. Isso pode soar estranho para muitos, mas deixe-me tentar explicar. Por exemplo, eu compro medicamentos pelo plano de saúde, ou seja, mais barato, como me dizem, do que se eu fosse comprar sem plano de saúde. Da arritmia cardíaca, que em russo é chamada de fibrilação, lá tem outro nome. E isso me custa. Um curso de 3 meses, eles, por assim dizer, dão para 3 meses $800 pelo plano de saúde. Não é muito barato, certo? Mas eu preciso. Portanto, o que fazer? Eu estive em Israel alguns anos atrás e descobri que não tinha levado comprimidos suficientes comigo. Meu irmão, que é médico em Israel, me prescreveu um tratamento de 30 dias e eu me preparei para pagar. Lá na região, o preço é cerca de 1/3 de 800, ou até mais, pois ao comprar uma quantidade menor, o valor pago é maior. Bem, eu pensei comigo mesmo, uns $300 provavelmente. Mas na farmácia me pediram para dar a eles $30. Eu perguntei de novo, disse por mês? Eles responderam sim, por mês. Então eu pensei, deve ser alguma versão local, não uma cópia. Não, me deram meu remédio na mesma embalagem, os mesmos comprimidos, a mesma dosagem, mas por 10% do preço. E o remédio foi fabricado nos Estados Unidos da América. Descobriu-se que algo similar ocorre com diversos remédios em vários países. Por que as empresas farmacêuticas nos Estados Unidos da América vendem medicamentos mais caros do que em outros países? Não só em Israel, mas em muitos países. Por que nos explicam que as empresas farmacêuticas precisam recuperar os custos de pesquisa, desenvolvimento, preparação, testes e coisas do tipo? Mas espere. Senhores, ninguém pergunta a vocês sobre o preço do medicamento em geral? Mas então por que na Turquia, Bulgária, Israel e Camarões pagam $30, enquanto nos Estados Unidos da América pagam $300? Porque respondem para nós as empresas farmacêuticas. Quer dizer, alguém tem que pagar por essas pesquisas, pela preparação, pela realização, e por algum motivo somos nós que pagamos, e não todos. Ou seja, de novo tiram dinheiro de nós para dar para outra pessoa. De novo, como se diz, 27. Socialismo dentro do capitalismo, cara, né? Acontece isso, né? Nós subsidiamos de novo, né? Mas agora nem são mais os pobres americanos. É o mundo todo, tanto pobres quanto ricos. Aliás, quando fui comprar em Israel, ninguém me perguntou lá qual era a minha renda. Simplesmente disseram, dê $30. Mas se a indústria farmacêutica pode vender por $30 e ainda obter lucro, mas ninguém vai me convencer de que eles estão vendendo com prejuízo. Então eu também quero comprar por $30 nos Estados Unidos da América. E se for preciso acrescentar o custo da pesquisa nos primeiros 2 ou 3 anos para recuperarem o que gastaram, não sei. $5 a $10 por porção. Então, tanto aqui quanto em Moçambique e no Uruguai, a mesma embalagem vai custar não 30, bem, não 30, mas 40, talvez $45 por mês. Nos primeiros anos lá não retornam
Tudo isso é o decreto sobre a equiparação dos preços dos Estados Unidos da América com os mundiais imediatamente. Então, eles entraram com uma ação judicial, mas isso foi no primeiro mandato do Trump. E quando o Partido Democrata chegou à Casa Branca, então, o tribunal rapidamente reconheceu que a indústria farmacêutica estava certa, e a administração decidiu não levar o caso, por assim dizer, para o tribunal de apelação e coisas do tipo. Na segunda-feira, 12 de maio deste ano de 2025, o presidente emitiu um novo decreto. Agora, então, Trump 47 e Trump 45 ordenando ao ministro da Saúde, Roberto Kennedy, que resolva a questão dos preços em 30 dias. Se as empresas farmacêuticas não conseguirem explicar por que nos Estados Unidos da América é preciso pagar os preços que elas estabelecem e não os preços que são pagos em outros países, então o preço nos Estados Unidos da América automaticamente será igual ao do país com os preços mais baixos. Voltando ao meu exemplo, se, digamos, um curso de 3 meses me custa aqui $800 e para mim, Caragual, isso custa $80, então eles terão o direito de cobrar de mim não mais do que $80. Certo, e se o menor preço estiver em Israel, então poderão me cobrar não mais do que em Israel. Está claro que as farmacêuticas vão fazer um escândalo. Está claro que os democratas alimentados por elas vão começar a inventar o quanto isso é terrível. Mas a população do país sabe fazer contas. Sabe fazer contas. Antes me cobravam 20, agora cobram 8. Todo mundo entende isso. Estão me cobrando menos. Os americanos têm escrito no acordo o status de comércio mais favorável. Isso foi Donald Trump, naturalmente, quem escreveu. 80 milhões de beneficiários, e sim, isso significa algo para nós. Bem, lá, por assim dizer, pessoas que por algum motivo, ou talvez até algas, algo assim, ainda têm direito ao atendimento estatal, recebem medicamentos pagos pelos contribuintes a preços. Eles agora recebem mais alto do que em qualquer outro lugar do mundo, mas vão receber por preços normais. Isso é ser uma economia de bilhões. Bem, bilhões que naturalmente. Bem, não acredito que os políticos não tenham notado isso e não acredito que eles não tenham começado a ter esse tanto de dinheiro no bolso. Ou talvez não no bolso, mas em uma conta nas Ilhas Cayman. Essa assinatura nesse decreto vai economizar dezenas de bilhões para o governo dos Estados Unidos da América, porque são recursos públicos, ou seja, os contribuintes é que pagam por isso. Agora, sobre outro assunto. O Estado do Catar, que é relativamente amigável conosco, mas não tanto com Israel, não quer dar um presente para o governo dos Estados Unidos da América, né? O avião presidencial, então, nosso avião presidencial não foi trocado desde, acho que, 91 ou 92, pelo que li, mas agora não me lembro exatamente. E o Catar quer fazer um gesto de boa vontade e presentear a Casa Branca, bem, os Estados Unidos, sim, com um Boeing, nosso próprio Boeing, um Boeing equipado para as necessidades do presidente. Não é um presente para um morador específico da Casa Branca, mas sim para o país. É claro que eles querem causar uma boa impressão em nós e na administração. Que Deus lhes dê saúde. E os democratas começaram a protestar com entusiasmo. Isso nem é a palavra certa, eles fizeram um escândalo, como se estivessem, bem, simplesmente enterrando o filho mais novo. Então, eles chamam isso de suborno, de traição à pátria. Bem, e as palavras de sempre: fascista, tirano, racista, capanga do Putin, estuprador, condenado, criminoso. Eles gritam um pouco e depois param. Certa vez, a França presenteou os Estados Unidos da América com uma estátua, né, que foi colocada em Nova York e chamada de Estátua da Liberdade. E parece que ninguém exigiu nada em troca, ou pediu para devolver ou pagar pelo concreto do qual ela foi feita, não é? Também faz uns 10 anos, se não me engano. Zurab Tsereteli é um escultor georgiano, mas ele era o presidente, pelo menos naquela época, da Academia de Artes da Rússia, ou talvez da União da Academia de Artes, provavelmente da Rússia, sim. Ele presenteou a América com uma estátua de Colombo, chamada O Nascimento do Novo Mundo. Ele tentou nos convencer a colocar a estátua em Nova York, mas no final ela foi instalada em Porto Rico.
A estátua tem 126 metros de altura em Porto Rico, Posta Veni, e foi inaugurada em 2016. Sim, também ninguém exigiu que fosse devolvida. Escutem, 126 metros poderiam ter notado ela. Ou, como no caso do Catar, então, pagar o valor do avião imediatamente. Se existe alguma diferença entre o presente de uma estátua e de um avião, por favor, me explique. Sim, ambos foram dados ao governo dos Estados Unidos da América. Agora, só para satisfazer minha curiosidade e esperteza, vou mostrar para vocês um trecho de Benny Johnson. Então, bem, ele é um podcaster muito famoso, provavelmente um dos mais conhecidos, Benny Johnson. Lá tem 4 milhões de inscritos, ele recebe pessoas para entrevistas lá. Mas ele pode ser de segundo escalão depois de 2 ou 3 que tem 15 a 20 milhões. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Oi pessoal, aqui é o Benny, vamos jogar um jogo. Você precisa receber conselhos financeiros de 2 grupos distintos e escolher de qual deles aceitará a orientação. O primeiro grupo são eunuco-marxistas fedorentos, que nunca criaram ou fizeram nada em suas vidas, e entram em pânico toda vez que a mídia lhes diz alguma coisa. E no segundo grupo estão algumas das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, que criaram as empresas mais valiosas do mundo, sendo também as mais influentes e, além disso, as mais ricas. Qual grupo você escolheria? Se você é um liberal convicto, qual é o papel de quem entra em pânico? Quando a mídia aborda o assunto, é natural prestar atenção. Tima Wolza, que acabou de sofrer uma derrota esmagadora ao concorrer ao cargo de vice-presidente nas eleições de 2024. E um mês atrás estava no palco, se gabando de como as ações caíram tanto. Tesla. Essa coisa no telefone, sabem sobre isso no iPhone, né? Eles têm esse pequeno aplicativo para ações. Eu adicionei a Tesla lá para me animar um pouco durante o dia. 225 e está caindo. Esqueça que a maioria das economias de aposentadoria em Minnesota, o estado onde sou governador, estão investidas na Tesla e eu estou comemorando. Destruição, o bem-estar de policiais, enfermeiras e funcionários públicos, incluindo minha própria família. Mas você entende como isso parece bobo um mês depois, quando a Tesla agora subiu quase 27%, 66 pontos, e no momento da gravação está sendo negociada a 320. Devo dizer com orgulho que assim que vi essa palhaçada de Tim Waltz, pensei que um monte de idiotas começaria a vender Tesla. E comprei na hora. E estava muito certo, muito mesmo. O que está acontecendo hoje com nossas bolsas? Nem as temos. Cresceu 4,5%, 500 subiu 3% e cresceu quase 3%. Simplesmente incrível. Um dia movimentado no mercado. Então, espero que você não tenha ouvido Tim Wolza, espero que você não tenha ouvido os alarmistas. O mercado de ações enlouqueceu por causa do acordo comercial com a China. 500 prontos para apagar todas as perdas do dia da libertação. Ó Deus. Na segunda-feira, o mercado de ações disparou. Donald Trump concluiu um acordo comercial com a China. A América reduzirá as tarifas sobre as importações chinesas para 30% e as tarifas chinesas sobre as importações americanas cairão para 10%. Veja quem saiu ganhando com esse acordo. Isso vai durar por 90 dias e, obviamente, levará a uma maior cooperação. Em resposta, o índice disparou milhares de pontos, ou 2,5%, enquanto o Piazzo cresceu quase 3%. Isso apagou toda a queda após o colapso do mercado. E eu só o que aconteceu afinal. Mas é simples. A China desinflou. Ou melhor, não desinflou completamente. Está tentando se debater, mas desinflou. Graças ao presidente Trump e seu acordo comercial, a China está reduzindo tarifas em 115%, combatendo o fluxo de fentanil e abrindo mercados para exportações americanas. Essa é uma grande vitória para o país. Detalhes do acordo. O déficit da balança comercial dos Estados Unidos da América com a China em bens no ano passado foi de 295 bilhões de dólares, crescimento de 5,8% em 2023. Então, para recapitular os principais pontos do que aprendemos em detalhes esta manhã. Os Estados Unidos da América reduzem de 25% para 10% a tarifa mútua sobre todos os produtos chineses. E a China, por sua vez, também reduz sua tarifa de resposta sobre os produtos de 125% para 10%.
Mas aquela tarifa separada de 20% sobre a qual falou Jameson Greer de novo. está relacionada ao fentanil. Essa tarifa permanecerá até que, suponho, a administração Trump considere que mudanças significativas ocorreram. 90 dias. Os mercados celebram a notícia. Seria bom se tudo isso fosse registrado por escrito para que realmente estivesse formalizado. Os mercados estão comemorando, sim. Os mercados realmente estão comemorando agora. E onde estão todos aqueles tolos que diziam que a guerra comercial com tarifas se transformaria em uma catástrofe que começaria uma grande depressão? Que burros! Donald Trump. Conseguimos uma reinicialização completa das relações com a China. É isso que importa. Por além disso, ontem alcançamos total Reinicialização das relações com a China após negociações produtivas em Genebra. Agora, ambas as partes concordam em reduzir as tarifas introduzidas após 2 de abril para até 10% por 90 dias, enquanto os negociadores continuam discutindo questões estruturais mais amplas. E eu quero te dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, isso não inclui as tarifas que já estão em vigor, que são as nossas tarifas, e não inclui tarifas sobre automóveis, aço, alumínio e coisas do tipo. Ou tarifas que podem ser impostas sobre produtos farmacêuticos, porque queremos trazer as empresas farmacêuticas de volta para os Estados Unidos. Então, aqui está o que mais o presidente Trump comentou hoje. Estou traduzindo. 10% é a taxa básica da China pelo direito de negociar em nosso território, mais 20% pelo fato de eles trazerem fentanil, isso é uma punição para eles, até que eles parem. Não vamos retirar esses 20%. Além disso, para todos os produtos que vamos produzir nós mesmos e queremos proteger nossos fabricantes do dumping de outros países, vamos adicionar 15%, 20%, às vezes 25%. Então, para brinquedos de pelúcia e para pentes de plástico, 10% mais 20%, para os produtos com fentanil, no total 30%, e para aço, alumínio, medicamentos, ou seja, coisas necessárias que queremos produzir nós mesmos. 10 mais 20 mais 20, no total 50%, 50%, e a China coloca 10% sobre nós e só. E começará negociações sobre todos os outros problemas que eles mesmos criaram em seu mercado com nossos produtos. E se não fizerem bem, pessoal, voltamos para 145, e daí para 245 não está longe. Lembram que 2 semanas atrás eu disse que os Estados Unidos da América tiveram a melhor semana? Pois é, aquela semana comparada com a passada. Agora isso é como um time de bairro contra os campeões mundiais. A melhor semana de Trump. 2-0 até agora. Acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Encontro entre Rússia e Ucrânia na Turquia. Cessar fogo entre Índia e Paquistão. Últimos reféns americanos libertados. Hamas. Decreto sobre regulação farmacêutica. Joe Biden olha pela janela. E o que você acha que estão dizendo sobre a melhor semana para a América nos últimos 25 anos na chamada blogosfera de língua russa? O presidente americano, a julgar pelos resultados das negociações sobre tarifas, recebeu um C. O presidente americano, a julgar pelos resultados das negociações sobre tarifas, recebeu um C. Esse foi Vitaly Portnikov com o incomparável, é claro, Yuri Hashkin. E com Olesia Batsman tem um certo, acho que é Batsman, não Botsman, um certo Roman Kachanov. Este é o canal do Gordon. Vai rir por 4 anos e depois vão escolher outra pessoa. Ou então vão inventar algum esquema para tirá-lo do poder em algum momento. E do controle. E como isso vai afetar o resto do mundo. Você não acha que eles todos cheiram ou se injetam ou simplesmente já nasceram idiotas? Na minha opinião, eles são meio burros e ficam assim depois de beber. Ele simplesmente respondeu ao Trump, ou seja, primeiro ele disse sobre ele, eu já estou tirando sarro de você há 100 dias, estou rindo de você. Aliás, ele deu mais um tapa na cara do Trump com essa atitude.
E esse era o oficial da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti Sergei Girnov, que se tornou analista em vários canais ucranianos. Não me surpreenderia se eles pagassem pelos serviços dele de forma que talvez ele receba pagamento dos dois lados. E aqui está outro oficial da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, ou seja, Yuri Shvets. E então surgiu uma situação dramática. Todos esperavam que sangue fosse derramado a qualquer momento. A China e os Estados Unidos vão agarrar um ao outro pela garganta e ocorrerá uma paralisia ainda maior. Sim, polarização. Bem, e aí não tem mais para onde ir. A China é forçada a ir até o fim junto com a Rússia. Aconteceu que não. O que aconteceu foi um avanço, né? Houve uma pacificação mútua. A China ficou mais pacificada, os Estados Unidos menos. Quanto a Trump, ele estava simplesmente arrasado. Aqui está uma análise interessante. Trump estava bem simplesmente arrasado. O que o deixou tão arrasado? E como Shvets ficou sabendo disso? Vou explicar o que aconteceu lá. A China exigiu, antes do início das negociações, que os Estados Unidos zerassem essas tarifas de 145%. O que acabou de acontecer agora, os chineses não chamam isso de negociações, é apenas um contato preliminar para definir a pauta futura. Eles a definiram, ela era simples. Será formada uma equipe de trabalho lá que irá analisar mais a fundo, em detalhes, todas as questões relacionadas à tarifa. Mas já foi removido dos países, foi introduzida uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, e então, no final de semana, desses 145%, 115% foram removidos, e aqueles que restaram, isso é por causa do fentanil. Isso não tem a ver com questões econômicas. Ou seja, de fato, os Estados Unidos cumpriram as exigências da China. Acho que está na hora de ou me enforcar ou me enrolar num lençol branco e rastejar lentamente até o cemitério. Completamente zerado. E a China, alguns analistas aqui dizem obrigado à China, está se comportando de maneira digna, não está mostrando sua verdadeira face. Embora, provavelmente, a portas fechadas lá estejam estourando rolhas de champanhe. Lembra, Zhirinovsky nos contou como eles beberam champanhe depois da eleição do Trump em 2016. Acho que a China estava terminando de beber o que Zhirinovsky não terminou. Sobe até o teto. Isso foi realmente uma vitória. A China deu uma lição pessoalmente em Trump e deu uma lição muito, muito grande. Ou seja, ficou claro que pressionar a China, especialmente economicamente e financeiramente, Trump não consegue. Bem, claro, não vou mais obrigar vocês a ouvir essas besteiras. Estou impressionado, como é possível? É tão fácil distorcer os acontecimentos para o completo oposto. Bem, os suecos não é que não saibam. Aliás, ele até lê em inglês, mesmo que mal assiste notícias e podcasts por lá. Hoje em dia é fácil entender, você ativa a tradução lá e, assim por dizer, sua televisão, smart televisão ou smartphone traduz sim. Ou seja, ele sabe que na China há levantes nas ruas das grandes cidades, que milhões ficaram sem trabalho, milhares de empresas. E Zirin sabe que isso é a China, pediu uma reunião urgente. Ele queria contar, mas esqueceu, eu entendi. Simplesmente esqueceu de contar sobre isso. Quero dizer para vocês, senhores, para o público, e que Deus esteja com ele. O principal é que nós sabemos a verdade, porque assistimos às fontes originais. E não à propaganda russa ou ucraniana. Até a próxima. Isso é tudo por agora, né? Até breve.